Olá, aqui é a Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje eu te trago uma dica técnica: como fazer um planejamento para o seu podcast que funcione. Lá no começo desses episódios de outubro de 2024, nesse especial 20 anos do podcast no Brasil, em um deles eu comentei com você a importância da gente ter um planejamento estabelecido para que o seu podcast saia do papel ou para que ele cresça, para que ele se profissionalize. Sem planejamento, a gente não chega a lugar nenhum, seja na nossa carreira, seja no nosso podcast. E também comentei com você que não importa a metodologia de organização que você vai utilizar no dia a dia da produção do seu programa, desde que essa metodologia funcione para você, com todos os seus passo a passo. Lembrou dessa conversa? Pois é. Independente do método, como eu disse, você pode e deve começar a pensar nesse planejamento agora mesmo, porque tem algumas coisas que vão ser padrão para todos eles. E é para isso que eu tô gravando esse episódio, para destrancar essa habilidade aí com você, para que você possa aplicar depois as características de cada metodologia que você for adotar no processo de produção. Então vamos pensar no podcast, na mídia como um todo, em 3 grandes etapas, que são as etapas que você já conhece: a pré-produção, a produção e a pós-produção. Na etapa do planejamento da pré-produção, você vai precisar ter clareza e já definir quais serão os temas que serão gravados, quem serão as pessoas participantes desses episódios, quem serão os hosts ou as hosts desses episódios, as datas de publicação, principalmente elas, porque a partir delas a gente volta para poder organizar as datas de gravação e os horários de gravação. Lembrando que tudo isso tem que ser pensado também com uma janela de tempo suficiente para que a pessoa responsável pela edição possa trabalhar na pós-produção. Bem, eu costumo recomendar que todo podcast tenha no mínimo de 3 a 5 episódios antes de ser lançado o primeiro episódio no feed. Se o seu programa já está rolando, é hora então de começar a planejar as publicações do próximo mês ou dos próximos meses. Claro que aqui eu estou te apresentando um modelo bastante lógico e óbvio que vai funcionar para um podcast de debate, um podcast solo ou um podcast de conversa. Se o seu programa for de entrevista, ele também pode funcionar, mas se o seu programa for um programa de documentário, por exemplo, ou um audiodrama, esse planejamento acaba mudando. Minha recomendação é que você tenha pelo menos gravações com antecedência de 15 dias da data de publicação. O segredo aqui é que o planejamento ele não deve ser esteticamente muito bonito, elaborado. Claro que se você tiver tempo e tiver habilidade para desenvolver isso, faça. Mas é importante que ele seja acessível para todas as pessoas envolvidas no processo de pré-produção, produção e pós-produção do seu podcast, para que todo mundo saiba exatamente como esse cronograma está rolando e que ele seja respeitado. E por que 15 dias de espaço entre a gravação ou produção e a pós-produção e a publicação desse episódio? Porque imprevistos acontecem e pode ser que nesses 15 dias o editor ou a editora fique doente, pode ser que o episódio não seja gravado, enfim, esse planejamento ele tem que funcionar redondinho para que você tenha publicações em segurança. Agora é abrir o calendário, acessar a planilha e terminar de montar esse planejamento mensal para o seu programa de podcast. Se você tiver alguma dúvida que eu possa te ajudar, você pode me escrever através de qualquer rede social, tô lá no Blue Sky ou no Instagram. Pode ser também pelas redes sociais do projeto O Podcast é Delas ou por e-mail também, opodcastadelas@gmail.com. Eu espero seus comentários, bora trocar figurinha. Até o próximo episódio e bora fazer podcast!
O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.